Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD Transformadora. Hoje, lição de número 9, com o tema O Caminho, a Verdade e a Vida. Nós vamos estar estudando esta verdade poderosa e tenho certeza que será mais uma aula que será um divisor de águas para a tua vida. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, confere aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os vídeos que nós postamos aqui diariamente e também aproveite a caixa aqui de comentários para a gente estar tendo um feedback bem abençoador. Deixe o like e compartilhe para que mais irmãos venham estudar junto com a gente e sermos todos nós abençoados com a palavra de Deus. O caminho, a verdade e a vida é a nossa aula de hoje. Você está no EBD Transformadora, é o conhecimento que promove mudança. Vamos então para o texto áureo que encontra-se no Evangelho segundo João, que é o evangelho que nós estamos estudando esse trimestre, no capítulo 14, verso 6, onde o próprio Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa verdade prática diz que a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforçam a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Olha que coisa interessante. E nós temos com esta temática, o caminho, a verdade e a vida, 3 objetivos claros que nós vamos desenvolver durante a nossa aula de hoje, como sempre fazemos, e são 3 os objetivos desta aula de hoje. Apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. O segundo objetivo é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas e também as certezas e convicções na caminhada cristã. O terceiro e último objetivo, que está no último tópico, é conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e é a fonte de vida eterna. Então é nesse caminho aí que nós vamos seguir durante esse nosso aprendizado de hoje, tá? A nossa introdução, o comentarista começa a escrever pra gente que a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo, porque ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Então, meus queridos, essa declaração de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqui não é apenas uma revelação de identidade. Jesus não está apenas dizendo quem ele é, mas isso vai além de simplesmente uma identidade. Isso vai além dele se mostrar quem ele é. Aqui também é uma resposta a diversas indagações de nós, seres humanos. Aqui no capítulo 14 é um desfecho do que vem acontecendo desde o capítulo 13. Então nós observamos que há respostas que ficaram em aberto, existiam ali lacunas a serem preenchidas, e com esta informação ou com essa afirmação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está não simplesmente dizendo quem ele é. Além disso, ele está deixando respostas claras, respostas plausíveis que iriam preencher o vazio que estava ali perturbando o coração dos discípulos. Que esta é uma pergunta e é uma angústia existencial de muitos seres humanos. A humanidade sempre se pergunta: como eu faço para conhecer a Deus? Como eu faço para me achegar a Deus? O que eu tenho que fazer para atrair a atenção de Deus? É uma pergunta que é quase que unânime, né, entre os seres humanos. Então, Jesus está respondendo, de fato, esta pergunta que ecoa ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Nós vivemos em um mundo de relativismos morais, de pluralismo religioso, de crises espirituais, existenciais. E o nosso Senhor Jesus é aquele que vai oferecer de forma clara, de forma exclusiva, de forma definitiva, uma resposta para esta pergunta. Na frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqui ele está dizendo que em mim encerra todas as coisas. É em mim que está a esperança cristã. Em sua totalidade, eu sou a resposta completa que você precisa. Porque a nossa vida vai ser baseada nesses 3 elementos, no caminho, na verdade e na vida.
Se faltar um desses três elementos, não temos como pensar numa vida propriamente dita. Então, a resposta de Cristo é completa, é uma plenitude. Em sua resposta, nesta afirmação de Cristo, encontramos as respostas necessárias para continuarmos com fé, para continuarmos seguindo, o nosso caminho. Então, Jesus, ele é suficiente. Quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo isso: eu sou suficiente. Eu já sou a suficiência que você precisa, a totalidade que você precisa. Ou seja, eu sou a direção, eu sou a revelação e eu sou a transformação. O que é a direção? É o caminho. O que é a revelação? É a verdade. Só a verdade revela as coisas ocultas. E além disso, ele é a transformação. Ele é a vida. A vida que transforma, a vida que eleva, a vida eterna. Uma transformação de uma vida simplesmente mortal para uma vida imortal. Uma vida corrupta para uma vida incorrupta. Uma vida tangível para uma vida concreta, porém uma vida para sempre. Então Jesus, ele é isso. Jesus, ele é a direção, Jesus, ele é a revelação e ele é a transformação. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos informar, dizendo que nós não devemos andar pelo curso desse mundo, não se amoldar aos padrões desse mundo, mas antes transformar-nos pela palavra. Então é esta palavra que transforma o nosso coração, porque ela é vida eterna. O próprio Jesus é esta palavra. Então esta lição visa justamente trazer-nos esta compreensão dessa tríplice revelação de Cristo, de que ele é a direção que eu preciso, ele já revelou os mistérios de Deus através da palavra e só ele tem uma transformação para uma vida eterna para mim e para você. É isso que nós vamos estudar nesta lição de hoje, tá bom? Vamos então para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre o consolo e a promessa do Senhor Jesus. Então, quando ele responde essas perguntas dos discípulos, nesse capítulo 14, ele está trazendo, na verdade, um consolo. E junto com esse consolo, ele está trazendo uma promessa. E uma promessa vinda diretamente do nosso Senhor Jesus. Que promessa é essa e que consolo é esse? O primeiro ponto desse primeiro tópico diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o tema desse primeiro ponto. O nosso comentarista nos diz que desde o evento do capítulo 13, o capítulo passado, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, nós estudamos isso, na lição passada, falando sobre um exemplo de humildade. Aqui ele estava proporcionando uma importante lição sobre uma liderança humilde. O seu discurso não se limitou a este capítulo de número 13. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que é o que nós estamos estudando, que isso se inicia, na verdade, no capítulo 13, no versículo 31. Então, nesse discurso, do capítulo 13, Jesus confere um consolo aos discípulos ao afirmar que após a morte, eles não estariam sozinhos. E no capítulo 14, no versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e então questionou: como podemos saber o caminho? João capítulo 14 e verso de número 5. Então, no momento em que Jesus está consolando os seus discípulos, porque no começo do capítulo 14 ele já começa dizendo: não se perturbem, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crede também em mim. Ele já está começando ali a trazer um bálsamo, um consolo para os discípulos, porque dado ao capítulo anterior, eles estavam atônitos, apreensivos. Então Cristo está trazendo um consolo e junto com esse consolo uma realidade e uma promessa de esperança. Mas quando ele diz: vocês sabem o caminho para onde eu vou, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos, não conhecemos o caminho. Então esta resposta de Jesus não é só uma identidade, mas é uma resposta, é para acalentar os corações, é para consolar os corações. Nós observamos que nesse contexto do capítulo 14, o clima aqui é de tensão. O clima é de confusão, é de tristeza, dado o resultado do capítulo 13. Isso é muito importante. Então o Senhor, ele havia alertado no capítulo 13 para os discípulos algumas coisas. No capítulo 13, Jesus falou sobre a sua partida. Ele deu a garantia de que ele teria que partir. O capítulo 13, versículo 33, Jesus diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas um pouco de tempo, mas vocês vão me procurar. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde vou, vocês não podem ir. Então eles ficaram perturbados. Será que nós vamos ficar sozinhos?
Além disso, no capítulo 13, Jesus também revela a traição de Judas, que vai estar no versículo 21. Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Além da traição de Judas, Jesus também evidencia no capítulo 13 aquela negação de Pedro. Isso está no versículo 38. Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Porque Pedro havia dito: Senhor, eu darei minha vida em teu lugar. Jesus pergunta: você daria sua vida por mim? Asseguro-lhe, garanto-te, que antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Então, em resposta a isso, ficaram todos perturbados por conta dessas revelações de Cristo no capítulo 13, dado a resposta a isso, dizendo: não perturbe o vosso coração, não fiquem entristecidos, inquietos. Logo depois de dizer não perturbe o seu coração, é quando ele vai afirmar que ele é o único caminho para o Pai. Quando ele diz eu sou o caminho, que é esse ponto que nós estamos trabalhando aqui, o caminho, a verdade e a vida, quando ele diz eu sou o caminho, ele declara que ele é a única rota de condução para a presença de Deus, para a comunhão com o Pai. Ou seja, ele está aqui substituindo todo o ato cerimonial e sacerdotal do Antigo Testamento. Quando ele diz eu sou a verdade, ele também está dizendo algo lindo aqui. Ele está representando aqui como aquela realidade, a realidade em si mesmo, contrapondo toda a falsidade dos mestres da lei. Que nós observamos isso em aulas anteriores, quando nós falamos sobre o mercenário e o bom pastor. Lembra disso? Exatamente, quando ele diz eu sou a verdade, ele está deixando bem claro aqui. Eu sou o oposto dos fariseus, desses mestres que só ensinam enganos e mentiras baseado em suas próprias tradições. Mas eu sou a absoluta verdade. Olha que coisa linda. E quando ele vai declarar também que ele é a vida, isso aqui é muito lindo porque ele está oferecendo algo que nem a religião, nem a moralidade humana vão conseguir conceder. Só ele pode conceder. O que é isso? Vida espiritual agora e também eterna. Vida espiritual para aqui e também para aquele grande dia. Então não é apenas esperar que ele volte para termos vida eterna. Ela já começa agora, quando eu professo Jesus como meu Senhor e Salvador. Esta é a vida que ele está oferecendo. Quando eu leio a primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, a verdade das Escrituras diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha que coisa linda. Então Cristo não é uma opção entre muitas, não é um dos caminhos, uma das verdades ou alguma das vidas. Não, ele é a única ponte legítima que liga o homem a Deus. É o único caminho, e esse caminho é verdadeiro. É através desse caminho que eu encontro vida, eu encontro Deus. Ele é a única opção. Ele é o único itinerário. Ele é o único condutor, como Paulo diz, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, meus irmãos, qualquer tentativa de salvação fora do Senhor é ineficaz. Qualquer caminho que você siga fora de Jesus é ineficaz. Qualquer atalho que você pegue fora deste caminho, você está em ruínas. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Aqui é um consolo e uma esperança para aqueles que estavam perturbados. Não se turbe o seu coração também. Não fique preocupado demais com essa ansiedade da nossa vida. Mas descanse em Deus. Descanse em Cristo, porque Ele é o caminho que nós precisamos para estar em comunhão com o nosso Deus. Então há aqui um cenário de angústia. Algo está tenso, algo está complicado, está tendo uma confusão aqui. E Jesus traz esse consolo. O segundo ponto aqui desse tópico fala sobre consolo num cenário de angústia. Jesus é o consolo que você precisa para esse cenário tão difícil. Assim como estavam perturbados, os corações dos discípulos. O nosso comentarista escreve para a gente que é evidente que Jesus estava angustiado. Isso no capítulo 12, versículo 27, capítulo 13, versículo 21. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se da hora da sua entrega, que seria entrega nas mãos dos homens, e em breve também ele seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Então Jesus não apenas antecipa a dor que ele iria enfrentar. Além disso, o nosso Jesus, ele oferece aos seus discípulos um antídoto contra toda e qualquer
perturbação. Olha a preocupação de Jesus. Eu estou indo para o Pai. E o fato dele dizer estou indo para o Pai, ele sabia muito bem que ele passaria por todo aquele sofrimento, que ele levaria os nossos pecados consigo, que ele seria cravado numa cruz, que o flagelo arrancaria pedaços de sua carne. Então, mesmo com essa antecipação da dor que ele passaria, ele tem um antídoto para os seus discípulos. Ele tem aqui uma resposta de acalento para os seus discípulos. E que resposta é esta? A fé nele é como garantia de uma segurança futura. Não é aqui e o agora que importa simplesmente, mas a promessa que ele nos dá para o futuro. Então aqui mantenham a fé viva, porque vocês têm uma esperança para o futuro. Mantenha-se firme, tá? Esta promessa não passou. Nós temos uma promessa de vida eterna e ela está em Cristo Jesus, apesar desse cenário de angústias. Isso é muito importante. Então nós temos esta promessa, uma promessa de vida eterna. Então não olhe simplesmente para a angústia deste ambiente aqui, mas lembre-se, a fé em Jesus Cristo é o condutor para esta vida eterna. Deus é maravilhoso. Então precisamos confiar nele, ter fé nele. Este é o grande consolo aqui. Nós observamos que a expressão, quando Jesus diz no versículo 1, credes em Deus, crede também em mim, essa expressão que Jesus fala para os seus discípulos, é importante porque Jesus se coloca no mesmo nível de confiança que o Pai. Por isso que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Porque o nível de confiança é o mesmo. Crede em Deus, crede também em mim. Isso é muito importante, porque esse nível aqui vai reforçar a identidade divina de Jesus. Para ver o Pai é através de mim. Por quê? Porque eu sou Deus. Então a sua confiança naquilo que você não vê é a mesma confiança naquilo que você vê, que sou eu. É o que Jesus está dizendo aqui. Olhem para mim, confiem no que eu estou dizendo. Crede em Deus, crede também em mim. Porque quem me vê, vê a Deus. Eu sou esse condutor. Olha que coisa maravilhosa. Então essa expressão aqui que Jesus traz para a gente é reforçando a sua divindade, reforçando a sua autoridade, e isso vai trazer uma paz no coração daqueles que estão perturbados. Eu tenho em quem me agarrar, eu tenho em quem confiar. E esta paz que Jesus traz através dessa sua afirmação não é ausência de conflitos, não é ausência de sofrimentos. Ele não promete isso para os seus discípulos. Aqui apesar do sofrimento, Jesus é o caminho que você precisa para seguir confiante. É uma paz que a circunstância não pode te dar. É uma paz que o mundo não pode te oferecer. Só Jesus tem essa paz em meio às aflições. Ele mesmo, no capítulo 14, que estamos aqui, e no versículo 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz te dou. Não te dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. O medo da dúvida, o medo das aflições, o medo das angústias, no meio desse caminho, Jesus está dizendo, não tenham medo disso. Não fiquem perturbados. Uma paz apesar da guerra, uma paz apesar da luta, uma paz apesar das aflições, eu dou para vocês e ela parte de mim, diz o Senhor. É a partir desse momento que você entende. Mesmo enfrentando obstáculos durante o caminho, eu tenho paz no coração porque eu tenho Cristo em meu coração. É uma paz maravilhosa. É uma paz que só quem vence o mundo, que só quem venceu o mundo, só quem tem todo o poder consegue conceder-nos. Jesus afirma isso no capítulo 16 e versículo 33. Eu lhes disse estas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. A paz de quem venceu. A paz de Jesus é a paz de quem venceu o mundo. Portanto, o mundo não pode tirar a sua paz, porque aquele que venceu o mundo está te oferecendo esta paz regeneradora, esta paz que levanta, essa paz que te faz continuar caminhando. É por isso que no capítulo 11, versículo 28 do Evangelho segundo Mateus, o próprio Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o descanso que Jesus oferece é um descanso que está baseado num relacionamento com Ele. Venha a mim, é vir até Ele. Quando Ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou, isso é relacionamento. Então, a paz que Cristo oferece, o descanso que Ele nos dá, está baseado neste relacionamento com Ele. Então, é um consolo espiritual em tempos de aflição, mas também é uma certeza de que nós não estamos
sozinhos, de que Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco neste caminhar. E esta é uma promessa gloriosa. Esta é uma promessa fincada em alguém que tem a verdade absoluta em si mesmo, porque ele é a própria verdade. Esse terceiro ponto aqui desse tópico fala justamente sobre esta promessa, que é uma promessa gloriosa, preciosa. E a nossa revista nos indica que Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais e elas estão preparadas para os seus seguidores. Essa expressão aqui, casa de meu pai, que ele utiliza aí no versículo 2, refere-se ao céu, um lugar de muitas habitações para quem? Para os fiéis em Cristo. Então esta realidade, a revista nos diz, essa realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Então a igreja está edificada aqui. A igreja está estabelecida aqui, nessa expectativa desta gloriosa, dessa preciosa esperança. O próprio Cristo afirma no capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Esse há aqui é um estado presente. Então é uma realidade futurista, é uma realidade escatológica que irá acontecer, mas isso em um estado de glória eterna. Mas isso já começa aqui e agora. Quando você crer em Jesus de todo o coração, esta promessa preciosa, gloriosa, ela já é introduzida em você, porque o velho homem passou, o novo homem começa a existir, a nova mulher começa a existir, e como a nova mulher, esta promessa gloriosa, promessa de vida eterna, ela já é existente a partir de agora. Então tenha certeza de sua salvação agora. Por quê? Porque esse processo já começou à medida em que você crer em Jesus Cristo. Esta é a promessa gloriosa. Por isso ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Não vão ter muitas moradas. Não é algo para o futuro, é algo para aqui e agora. Você precisa conhecer esta realidade de Deus. Ele fala de um céu onde há espaço para todos aqueles que creem no Senhor. O que eu acho muito importante é o termo que Jesus utiliza aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não fala sobre casas, sobre prédios. Ele não fala sobre outro tipo de ambiente. Ele utiliza a palavra monai. Ele utiliza morada, porque morada aqui ele indica uma permanência, indica também uma segurança e um pertencimento. Então a promessa de vida eterna não é apenas no campo da imaginação. Esta promessa gloriosa, ela é literal. Esta promessa gloriosa, ela de fato é existente, porque o próprio Jesus nos dá esta garantia. Jesus apenas não fala sobre esse céu. Ele não fala apenas destas moradas, mas Jesus nos dá uma garantia pessoal disso. Por quê? Porque no versículo 3 ele diz, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Isto aqui é uma garantia pessoal. Eu não vou mandar que vocês vão para o céu, ou eu não vou simplesmente mandar que vocês aguardem estas moradas. Mas a promessa é, eu mesmo vou levar vocês para mim. E além disso, farei questão de que onde eu estiver, vocês também estejam coladinhos, relacionamentos, que vocês estejam sempre comigo. Então há aqui um fortalecimento dessa esperança. A esperança do arrebatamento da igreja, a esperança desse reino vindouro. Isso aqui é muito lindo. O que nós aprendemos é que a fé cristã, ela é escatológica, ela é para esse futuro glorioso, mas ela já começa a partir de aqui e agora. Há muitas moradas. Já começa aqui, quando eu e você professamos Jesus como nosso caminho, nossa verdade e nossa vida eterna. Nossa esperança não se limita neste mundo vazio, nesse mundo de caos. Não se limita aqui, mas a nossa esperança está ancorada, está fincada, está eternizada em Cristo Jesus, porque Ele é a própria eternidade. Apeguemos-nos a esta promessa, porque esta promessa é gloriosa. Mas mesmo nesse percurso, mesmo nesse caminho, o próprio Jesus disse, vocês vão ter aflições. E com as aflições, vêm as dúvidas, com as aflições vêm algumas perguntas. Satanás utiliza-se de enganos também para tentar tirar o nosso foco desta bendita e preciosa esperança, esta bendita e preciosa promessa. Mas você precisa ter o alvo. O alvo é quem te prometeu. E quem te prometeu foi o nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Efésios 3:20, o apóstolo Paulo vai dizer, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Apegue-se a esta promessa. Em todas as dúvidas, as incertezas que possam vir durante o caminhar, fique tranquilos, Jesus é a resposta que você precisa. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo é o tema desse segundo tópico que nós vamos começar a abordar a partir de agora, tá? Mas antes disso, gostaria de pedir sua gentileza para que você possa conferir aqui embaixo se você já é inscrito no canal e se você já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? Então inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, tá? Clica no legalzinho, coloca nos comentários aqui o que você está achando dessa aula. Desta forma é a forma gratuita que você vai estar ajudando o nosso canal a continuar aqui levando a palavra de Deus e te ajudando a crescer na graça e no conhecimento. Então, no meio dessas dúvidas, no meio dessas incertezas, nós temos aqui os discípulos que caminhavam com Jesus, que estavam com Jesus e mesmo assim tinham algumas dúvidas, tinham algumas incertezas e alguns deles até deram ouvidos a enganos. Então não se sinta culpado caso você tenha algum tipo de dúvida, algum tipo de indagação durante esse caminho. É normal. Agora você precisa manter o foco. O primeiro ponto aqui vai falar sobre a dúvida de Tomé. Como foi que isso aconteceu? O nosso comentarista diz que no versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo, que o discípulo aqui é Tomé, e ele vai dizer, como podemos então saber o caminho? Ele pergunta para Jesus. Nesse evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, alguém que é corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e também teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Tenha essa coragem também. Quando você for orar ao Senhor, fale para Ele das suas dúvidas, das suas incertezas. Seja sincero com o Senhor. Com isso você vai demonstrar, assim como Tomé, um amor por Jesus. Então Tomé representa um discípulo sincero. Um discípulo que tenha sinceridade ao reconhecer e dizer, como podemos saber o caminho? Há aqui uma sinceridade de Tomé, mas também há aqui uma revelação maravilhosa. Ele está revelando para Jesus que mesmo sendo sincero, ainda assim, ele não deixa de ser limitado. Ele é um homem com seus limites. Porque quando ele pergunta para Jesus, no versículo 5, ele diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Aqui ele está trazendo o quê? Uma sinceridade. Uma sinceridade de quem não sabe para onde Jesus está indo. Porém, ele revela também a sua limitação. Quando ele continua dizendo, e como podemos saber o caminho? Eu não posso, Senhor. Os meus irmãos aqui também não podem. Mas o Senhor tem a resposta certa. Como é que nós podemos conhecer o caminho se nós não sabemos deste caminho? Então, ele vai revelar para a gente aqui e expressar para nós uma angústia. A angústia de alguém que é limitado, mas mesmo com seus limites, está buscando uma expressão clara do que é Deus. Está buscando aqui uma expressão de quem quer ter relacionamento com Deus. Mesmo na minha limitação, Senhor, me ensina, fale comigo, como é que eu vou saber desse caminho? Responda para mim. Aqui é alguém que está buscando clareza espiritual. Por isso que ele é sincero com o Senhor. Por isso que ele é fiel e ama a Jesus, porque ele está em sinceridade dizendo que ele não sabe, mas ele pede, como nós podemos saber o caminho? Estou angustiado pela minha limitação, mas estou reconhecendo que é no Senhor que eu encontrarei o que eu preciso. É no Senhor que eu vou ter o que eu preciso. É o que eu e você devemos ter em mente. E quando nós fazemos isso, reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor Jesus, ele olha para a gente não com um olhar de repreensão. Não com um olhar de desdenho. Não como uma palavra que vai nos jogar para baixo. Muito pelo contrário. Com carinho ele responde a Tomé. Entendendo a limitação de Tomé. Ele vai responder de forma bem clara. Ele oferece para Tomé, em troca da sua humildade, em troca da sua pergunta, ele vai dar para Tomé uma revelação. Ele vai se revelar para Tomé e para todos os outros a partir de uma dúvida. Ele vai dizer, eu sou. Essa expressão é para Deus. Eu sou o caminho. Senhor, como vamos conhecer o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando ele diz eu sou o caminho, ele está deixando bem claro, eu estou respondendo a uma pergunta que está perturbando o seu coração. Você está se sentindo perdido. Você está se sentindo sem localização. Mas eu sou o GPS que você precisa. Eu sou a localização exata que você precisa estar. Eu sou o caminho que você precisa trilhar. Com muito carinho, Jesus responde isso aqui. Então compreendemos que a dúvida de Tomé não é fruto de rebeldia, não é fruto de incredulidade. Não, é simplesmente um ser humano com as suas limitações, reconhecendo que ele está perdido,
reconhecendo que ele está sem direção, sem itinerário. Então ele pergunta: como é que eu posso saber o caminho? Isso aqui é muito lindo porque nos ensina que a fé bíblica, ela não exige ausência de dúvidas. A fé bíblica não significa que não terei perguntas a fazer durante o caminho, mas também é uma expressão de disposição para buscar respostas em Cristo. Então é natural que você tenha dúvidas às vezes. É natural que você tenha algumas perguntas, algumas indagações às vezes. Mas o diferencial não é se você tem dúvida ou não. O diferencial é em quem você está buscando respostas. Tomé tinha dúvida, mas ele buscou a resposta em Cristo. Cristo é a resposta que você precisa. E aí, todos os seus dilemas durante esse caminho serão resolvidos, porque Ele é a resposta verdadeira que você está buscando. Se você está sem direção, Cristo é a resposta. Se você está sem caminho, Cristo é a resposta. Se você está na mentira, Cristo é a resposta. Se você está na bifurcação, Cristo é a resposta. Se você está em escuridão, Ele é a luz. Ele é a resposta que você está precisando. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu leio no capítulo 7 e versículo 7, Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O que ele está ensinando para a gente é que a dúvida existe, mas você precisa buscar a resposta. E buscar a resposta em Cristo. Quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abrirá. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Então a dúvida sincera é um caminho legítimo para a revelação. Olha que coisa linda. A dúvida de Tomé foi o caminho para a revelação de Cristo. A dúvida dos demais discípulos foi o caminho legítimo para que Cristo se revelasse quem de fato ele era. Para que ele respondesse de fato o que os discípulos precisavam para seguir esse caminho. Isso é muito importante. Porque quem busca verdadeiramente esta verdade vai encontrar em Jesus a resposta definitiva. Pessoas estão caminhando em dúvidas porque não têm uma resposta concreta, porque estão buscando em outros lugares. Mas quando você busca a resposta em Cristo, esta é a definição absoluta que você precisa para estar no caminho para Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E isso é importante que você entenda, tá? Jesus é a resposta que você precisa. Então dúvidas acontecem, incertezas acontecem. A pergunta é: em quem você tem buscado respostas? Tomé é um exemplo de que Jesus é a resposta que nós precisamos. Mas nem só Tomé, como Pedro e Filipe, também tinham as suas dúvidas. Estavam com Jesus, mas tinham as suas indagações. Nós vamos observar isso, e o nosso comentarista fala aqui no segundo ponto, sobre as incertezas de Pedro e de Filipe. Ele vai dizer para a gente que o Evangelho segundo João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. Isso no versículo 36 do capítulo 13. No capítulo seguinte, que é o capítulo que nós estamos, o capítulo 14, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. Isso no versículo 8. Então é notável que, tal como Tomé, como Pedro e Filipe, ainda não tinham essas questões esclarecidas por Jesus. Precisavam de uma resposta. Então, o primeiro aqui é Pedro, que Pedro não compreende a partida de Jesus. Ele não entende o que significa a partida do Mestre. Isso no capítulo anterior, capítulo 13, versículo 36, a Bíblia diz que Simão Pedro pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Jesus estava no caminho do martírio, para ser assassinado, ser morto. O que ele está dizendo aqui é uma linguagem profética. Vocês não podem ir comigo agora, mas irão mais tarde, irão depois. Aqui é uma linguagem profética. Jesus estava falando sobre como eles morreriam. Assim como Jesus morreu sendo assassinado, martirizado, os discípulos também iriam seguir esse mesmo caminho anos mais tarde. E isso de fato aconteceu, que é uma linguagem profética. Então, Pedro não compreendia essa partida de Jesus. Filipe, por sua vez, tem também suas dúvidas e suas indagações. Qual é a indagação de Filipe? Agora em relação a Deus, em relação ao Pai. Se Jesus disse: eu sou o caminho e quem vem por mim vai ver o Pai, a dúvida de Filipe é: quem é o Pai? Como é que eu posso conhecer o Pai? Esta é a pergunta dele no versículo de número 8. Ele vai olhar para Jesus e vai perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha, se o Senhor nos mostrar o Pai, para a gente isso já é mais do que suficiente. Filipe queria ver algo a mais. Filipe queria transcender um pouco mais. Aqui ele vai mostrar uma espiritualidade ainda infantil, do que eu preciso ver para crer.
do que eu preciso pegar para poder perceber. Sendo que Cristo está aqui já numa dimensão espiritual muito mais à frente, muito mais além, falando de verdades espirituais eternas. E Filipe ainda precisando ver alguma coisa para crer. É uma dúvida que tem Filipe. É uma incerteza de Filipe. Mas Jesus, assim como Tomé, e assim como com Pedro, Jesus responde para Filipe de uma forma branda, de uma forma amorosa, de uma forma acalentadora. Ele olha para Filipe no versículo 9 e diz: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está trazendo bem claro que ele é a revelação de quem é Deus. Ele é a representação corpórea de quem é Deus. Filipe, olhe para mim, olhe nos meus olhos, fita aqui os olhos em mim. Preste atenção, Filipe, eu sou a expressão de Deus. Eu sou a expressão do Pai. Por isso que eu sou o caminho. Eu sou o alvo, Filipe. Olhe para mim e você vai ver o Pai. Isso aqui é muito lindo. Quando eu olho para a Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo reforça isso aqui quando ele escreve: pois em Cristo, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é parte dela. Toda a plenitude da divindade, a completude de Deus está explícita em Cristo. A carta aos Hebreus vai falar para a gente também a mesma coisa, que Cristo, ele é a revelação exata, a expressão exata de quem é Deus. Então isso vai mostrar para a gente que conhecer Jesus é o mesmo que conhecer o Pai. Conhecer Jesus é conhecer a Deus, porque ele é Deus. E a Trindade, ela vai se revelar dessa forma. Ela se manifesta assim, nesta unidade, nesta perfeita comunhão. É assim que Cristo se revela. E a Trindade, Deus, o Pai, ele se revela através do Filho. Jesus é esta expressão. Mas precisamos entender que para termos esta revelação de quem é Deus através do Filho, é necessário que tenhamos acesso à obediência à sua palavra. Eu tenho que ter disposição para obedecer à sua palavra. O próprio Cristo, em João 7,17, ele vai dizer: se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus. Então tem que ter disposição. O que ele está dizendo é que o desejo de conhecer a Deus, como Filipe teve, o desejo de conhecer o Pai, como Filipe teve, precisa estar aliado à disposição de obedecer a Cristo. Porque ele é essa doutrina, ele é essa palavra. Eu preciso conhecê-lo e obedecê-lo. Ou seja, quem deseja ver a Deus, quem deseja ver o Pai, deve olhar para o Filho. E olhar para o Filho é olhar para o Evangelho. Olhar para o Filho é fazer o que o Filho nos manda fazer. O caminho da obediência é o caminho que nos fará ver a Deus. Então Filipe tem essa resposta. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Olhe para mim e você vai estar vendo Deus. Ele é a grande manifestação. Olha que coisa linda. Ali ele está trazendo um consolo para Filipe também. Uma resposta de consolo para Filipe. Filipe, não fique perturbado querendo ver o Pai. Não, olhe para mim. Já é suficiente. Olhar para mim, você está olhando para Deus, porque eu sou Deus, diz Jesus. Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Mas neste cenário havia alguém que não queria obedecer aos mandamentos do Senhor. Portanto, não quis ter contato com o Pai por meio de Cristo, por causa da sua altivez, por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho. Esse é o engano que Satanás coloca durante esta caminhada para tentar tirar o foco. O que aconteceu com Judas foi exatamente isso. Satanás tira o foco. Judas estava perto de Jesus, mas Judas não conseguiu observar o caminho, ele não conseguiu entender, ele não estava com a mente aberta, com a mente disposta para compreender o que Jesus estava ensinando. Muito pelo contrário, ele estava com o coração vazio. Isso foi alojamento de Satanás. Existe um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo, e eu concordo com isso. O coração de Judas estava vazio, e isso foi suficiente para que Satanás entrasse nele. Então não deixe espaço. Neste caminho, mesmo com dúvidas e incertezas, nesse caminho não abra espaço para o teu inimigo, mas preencha essas lacunas com uma resposta verdadeira que só pode vir de Jesus. O engano de Judas Iscariotes é o terceiro ponto aqui. Então nosso comentarista diz que em João capítulo 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Esta pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo, que acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e, por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo,
traiu e vendeu por 30 moedas de prata. João, capítulo 13, versículos 25 a 27. Então Judas, meus irmãos, estava com Jesus, estava entre os 12, viu os milagres, viu os sinais, escutou os ensinamentos de Jesus, mas ele não deu ouvidos, ele não quis aprender, ele não se entregou de coração ao Senhor para obedecê-lo e para ver o Pai, para entrar por este caminho. Judas aqui, nesse momento, representa para a gente aquela religião exterior, aquela religião de aparência, sem regeneração interna. Porque quem olhava para Jesus no meio dos 12 ali, via Judas. E quando olhava para Judas, entendia-se que era um dos seguidores de Jesus, que fazia parte daqueles que de fato obedeciam a Jesus, que estavam no caminho. Mas ele não estava, ele não era regenerado. Era apenas uma casca ambulante perto de Jesus, ouvindo Jesus, mas sem disponibilidade para obedecer e para aprender. Esse foi o grande problema de Judas aqui. Esse foi o engano que Judas teve, de achar que poderia estar perto de Jesus e isso já era suficiente, e não é. Então Satanás ele vai utilizar de artimanhas como essa para que durante esse caminho ele tenta confundir as nossas mentes, confundir os nossos pensamentos, como ele conseguiu confundir o coração de Judas. Lembra que eu disse que coração vazio ele fica vulnerável às astutas ciladas de Satanás? Exatamente, ele estava com o coração vazio, era para estar cheio dos ensinamentos de Cristo, mas não estava. Estando com o coração vazio, ele deu espaço para Satanás, quando ele permite que Satanás entrasse em seu coração. No capítulo anterior, capítulo 13, versículo 27, está escrito: assim que Judas comeu pão, Satanás entrou nele. Então Jesus diz para Judas: o que você está para fazer, faça depressa. Olha que coisa, né? Então Judas aqui, ele se torna um exemplo trágico, um exemplo de alguém que rejeitou a verdade, mesmo sentado ao lado da verdade. Por que isso? Porque não basta estar perto da verdade, eu preciso estar na verdade. Eu não preciso caminhar próximo à verdade, eu preciso caminhar na verdade. Foi o que faltou para Judas. Os outros também tinham dúvidas, mas eles queriam respostas verdadeiras para caminhar na verdade. Ao contrário de Judas, que achou que apenas do lado da verdade já era suficiente, e não é. Lembre-se da cruz do Calvário, 2 ladrões, um à direita, o outro à esquerda. O da esquerda achou que só estando do lado de Jesus já era suficiente. Quando ele olha e diz: se tu és o Filho de Deus, desça e nos salva. Mas aquele da direita foi o contrário. O da direita entendeu: eu não tenho que estar próximo a ele, eu tenho que estar nele. Eu não tenho que estar próximo à verdade, eu tenho que estar na verdade. É quando ele olha e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha com carinho para ele e responde: te digo hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. A resposta para aquele ladrão do lado foi: você encontrou o caminho. Você encontrou a verdade. Porque você não está simplesmente perto, mas você quer caminhar e andar por esta verdade. Mateus 7, versículo 21, Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é quem vai herdar. Só se fizer a vontade dele. Fazer a vontade dele significa caminhar pelos seus caminhos. A Bíblia vai deixar bem claro para a gente que o discipulado verdadeiro é fruto de uma entrega real, de uma entrega genuína. Então entregue-se a ele. Não esteja próximo, mas esteja nele, no caminho, está na verdade e ter acesso a esta vida. Inclusive é sobre isso que nós vamos comentar agora no último tópico desta lição, que fala sobre caminho, verdade e vida. Antes disso, por favor, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho se você não é inscrito ainda, deixe o like e compartilhe para que mais irmãos venham estudar conosco aqui na nossa EBD Transformadora, conhecimento que promove mudança. Então vamos aqui repartir caminho, verdade e vida. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 termos. O primeiro ponto fala sobre o caminho. Então, o nosso tema aqui é Eu Sou o Caminho. O comentarista diz que como nós analisamos em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim sendo, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, ele está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o Filho. Isso aqui é muito importante, porque Jesus está remontando aqui algo que vem desde o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento,
a expressão caminho do Senhor sempre vai revelar, aqui através de uma metáfora, através de uma linguagem simbólica, vai revelar para a gente sempre uma vida que deve ser justa diante de Deus. Então, a expressão caminho no Antigo Testamento é uma expressão para a justiça, é uma expressão para a sinceridade. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está trazendo este recorte do Antigo Testamento, o caminho do Senhor. Salmos 25, verso 4 diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. O que é vereda? Vereda é caminho reto. Vereda é caminho justo. Ou seja, eu sou o caminho, Jesus está dizendo, eu sou a justiça. Ou seja, para andar por mim é necessário que tenha uma vida santa, uma vida sincera, uma vida reta, justa, para que você possa alcançar e ver o Pai. Isso é muito importante. Isaías capítulo 30, versículo 21, temos outro reforço, quando Isaías escreve: se você se desviar e for para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, andem nele. Então, o que Isaías está dizendo aqui para nós, que é uma expressão do próprio Deus, é que nós não devemos andar perambulando por caminhos, não devemos andar em bifurcações, direita, esquerda, não devemos andar em zigue-zague. Ele diz: todas as vezes que vocês andarem em zigue-zague, titubeando no caminho, vocês ouvirão uma palavra, e esta palavra é o próprio Jesus, esta palavra é as Escrituras, é o Evangelho. Vocês ouvirão uma voz no ouvido de vocês, dizendo: opa, não fique perambulando para a direita e para a esquerda, vá no centro, caminho reto, andem neste caminho, porque este caminho é o caminho da salvação. É isso que Isaías está profetizando aqui para a gente. Este é o caminho, andem nele, um caminho reto. Então, quando o nosso Senhor Jesus declara que ele é o caminho, ele está afirmando ser a personificação daquilo que os salmos e que os profetas já apontavam. Quando o profeta diz que o caminho é justo, Jesus é este caminho os quais os profetas estavam profetizando no Antigo Testamento. Ele é a trilha segura no meio de uma perturbação, no meio de uma perdição. Ele é o único que conduz a Deus. Ele é o único que conduz ao Pai. Ou seja, não há atalhos. Não há outras formas de chegar a Deus se não for por meio de Cristo. Então, Hebreus 10, versículo 20, vai esclarecer para a gente dizendo: pelo novo e vivo caminho, olha lá, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Temos acesso a Deus por esse novo caminho, um caminho de retidão. Esse caminho de retidão é o que nos leva a acesso ao Pai. Cristo, então, ele abre esse caminho vivo, um caminho eficaz, por meio do seu sacrifício. Por isso aqui está a expressão, pela sua carne. O que a expressão está dizendo é que fora deste caminho, fora deste sacrifício vicário, fora o itinerário que é Cristo, tudo é engano, tudo é perdição, tudo é treva. Por isso que ele é o caminho. Ele é a única rota. Ele é a única direção que nos levará para a salvação eterna. Além de dizer que ele é o caminho, ele diz também que ele é a verdade. Este é o segundo ponto. Eu sou a verdade. E o comentarista escreve para a gente que Jesus não é apenas uma parte ou fração desta verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho segundo João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do nosso Senhor Jesus. Isso é importante dizer, porque no mundo grego, que era o mundo do Novo Testamento, quando se diz sobre verdade, que é a aletheia, quando se fala sobre a expressão de verdade, isso significa uma realidade em si mesma. Então, a verdade aqui é em si mesma. Quando ele diz, eu sou a verdade, eu não sou apenas a expressão da verdade. Quando ele diz aqui, eu sou a verdade, ele está dizendo toda a plenitude da realidade está em mim. É em mim que está concentrada toda a expressão de confiança que você precisa. Tudo está em mim. Eu sou a absoluta verdade. Esta é a expressão de Cristo aqui. Eu sou a própria garantia. Isso no mundo grego. Mas no mundo judaico, esta questão de verdade significa exatamente a fidelidade a Deus. Então, verdade no mundo judaico está diretamente ligada ao ato de você obedecer à voz de Deus, ter fidelidade a Deus. Então, Jesus aqui, ele utiliza esses dois pontos, o ponto grego para dizer que ele é a verdade absoluta e também o ponto judaico para dizer que essa verdade absoluta só terá efeito se ela for levada a sério.
se houver uma fidelidade para com ela. E esse é o conceito judaico. Verdade significa fidelidade às coisas de Deus. Então, nele, em Jesus, que é a verdade absoluta, nele não há erro, nele não há engano, nele não há outros atalhos, porque ele é o único. É nele que nós devemos nos apegar, porque esta verdade ela é firmada, ela é fincada, ou seja, é uma âncora. Além disso, ela é uma rocha plantada. Por isso que ele disse, edificarei minha igreja sobre mim, que sou essa rocha. Em outra ocasião, ele diz, aquele que ouve a minha voz, olha a verdade aí, e guarda os meus mandamentos, olha a verdade aí, ele vai dizer, como aquele que faz a sua casa na rocha. Você não está ausente de aflições. Ele vai dizer, os rios vão subir, as águas vão passar, a tempestade vai vir, o vento vai soprar, mas ele estará firme, porque ele está com uma verdade absoluta e, além disso, guardando os mandamentos de Cristo, ou seja, sendo fiel à palavra de Deus. Isso quer dizer que a pessoa está na verdade. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ele não é a verdade sobre Deus, mas ele é o próprio Deus. Esta verdade não é uma verdade apenas sobre o divino, mas é uma verdade sobre o homem, é uma verdade sobre salvação, é uma verdade sobre o futuro, é uma verdade que vai abranger todos os quesitos, porque ele é a completude. Nele, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Então, por isso que nele não há engano. É nele que há a verdade absoluta. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a salvação, a verdade sobre o futuro, a verdade sobre todas as coisas está corporalmente em Jesus. Quando lemos Salmos 119 e verso 160 está escrito, a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então, a palavra de Deus no Antigo Testamento é a fonte de toda a verdade. E quem é a verdade? Esse mesmo Evangelho, capítulo 1 e versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. E sem ela, sem essa palavra, sem ele, sem Jesus, sem essa verdade, nada do que foi feito teria sido feito. Então, toda busca por sentido, por salvação, toda busca por revelação, sem Jesus, sem esta verdade, ela é incompleta. A verdade completa está em Jesus. João 8,32 está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Cristo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na última oração, antes de ser entregue para a cruz do Calvário, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como entender se eu estou no caminho da verdade? É quando eu obedeço o Evangelho. Obedecendo o Evangelho, eu estou no caminho da verdade completa, que é Jesus, como o próprio João vai expressar para a gente. Então, conhecer Jesus é libertar-se das mentiras do pecado e apegar-se à verdade do Evangelho. É desapegar do engano do mundo e se apegar à realidade de Cristo. A verdade em Cristo cura. A realidade em Cristo orienta. A realidade e a verdade em Cristo nos conduz para a salvação, porque ela nos transforma. Esteja transformado por esta verdade, porque Jesus, ele é tudo o que você precisa. Então é assim que nós devemos seguir, pelo caminho da verdade. E é esse caminho da verdade que vai descortinar para nós a vida eterna, a salvação eterna, que é o terceiro ponto, né? O último ponto aqui da nossa lição, que é quando Jesus diz, eu sou a vida. Então primeiro, eu sou o caminho, depois, eu sou a verdade, e o terceiro tópico, eu sou a vida. Nossa revista diz que a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna conhecida por Jesus. Aqui refere-se à verdade da vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Então Jesus aqui, ele não expressa apenas que existe vida, mas ele expressa que ele mesmo é a vida. É de Deus que vem a vida. O que ele está dizendo é, eu sou a vida porque eu sou Deus. No Evangelho aqui, segundo João, no capítulo 1, versículo 4, João vai escrever, nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, a vida aqui é tanto espiritual quanto eterna. E tanto espiritual quanto eterna também é luz. E essa luz revela
Deus. A luz é a expressão. A luz traz as claras, esclarece quem é Deus. Deus é a vida. E Cristo disse, eu sou a vida. Ou seja, eu sou Deus. É por isso que João vai escrever no capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Jesus aqui é vida plena. Jesus aqui vence o pecado, Jesus vence a morte, ilumina aqueles que estão em trevas, trazendo esta verdade absoluta, a verdade, a expressão de quem é Deus. Por isso que ele é luz, por isso que ele é vida, por isso que ele é de fato essa expressão. Ele não apenas dá vida, ele é a própria vida. Outras palavras, esta vida que ele dá é uma vida completa. Em que sentido? No sentido qualitativo e no sentido quantitativo. No sentido qualitativo, a vida que Jesus nos oferece é uma vida em abundância. Esta é a qualidade de vida que o Senhor nos dá. E no termo quantitativo, é que ela é eterna. Ela não tem prazo de validade. Sempre, sempre, estando com Jesus, que Ele é a vida, nós estaremos eternamente vivos. E como o Apocalipse diz, não participaremos daquela morte eterna. Cristo é esta garantia. Em Cristo, Ele oferece uma vida não para que você simplesmente continue a viver, mas que você tenha novas esperanças ao viver. Que você tenha um novo foco, uma nova realidade para viver. E essa nova realidade para viver é a promessa do arrebatamento da igreja. Essa nova perspectiva para viver é viver de forma pensativa na salvação, de forma que tem alusão e que tenha foco direto na eternidade com nosso Senhor Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12, João escreve, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, a verdadeira vida está em Jesus. É isso que João está querendo dizer para a gente aqui. Sem Ele, qualquer outra forma de existência, qualquer outra forma de vida é apenas sobrevivência sem foco na eternidade. Quando eu tenho uma nova vida em Cristo, quando Ele habita em mim, eu continuo vivendo, porém agora eu tenho um alvo. Agora eu tenho a eternidade como foco. E quando eu vivo com Cristo, eu vivo com o olho na sobrevivência eterna. Eu vivo com os meus olhos fitos nos céus o tempo inteiro. Então cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, porque o meu foco não está aqui. O meu foco está na vida que o próprio dono da vida, que a própria vida me ofereceu, me entregou e disse, eu sou a vida que você precisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você bem direta. Qual tem sido a vida que você tem vivido? Qual a qualidade de vida que você tem hoje espiritualmente? Pense nisso. Nesse tópico aprendemos sobre isso. Jesus é o caminho. Qual caminho você tem seguido? Se não for o caminho de Cristo, você está perdido, você está sem direção. Qual é a verdade que você tem se ancorado? Se não é em Jesus, isso é mentira, isso é engano. E se a vida que você leva não é uma vida para aquele que vai para a eternidade, se não é uma vida de quem tem certeza de salvação, então você está em caminho de morte. Olhai para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida que nós precisamos. Vamos então para a nossa conclusão, para encerrarmos a nossa lição. E o nosso comentarista diz que reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e as nossas incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da nossa vida. E é através dele que nós podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e assim também estarmos reconciliados em comunhão com Ele. Isso é muito lindo. Então, para finalizar, só gostaria de trazer para os irmãos que em meio a essas dúvidas, em meio a essas incertezas, no meio a todos esses enganos desta vida, nós devemos entender que surge no meio de tudo isso uma jornada de fé. Essa jornada de fé vai trazer algumas aflições, mas Cristo é a resposta que você precisa. Ele é o alvo que você precisa. A certeza do cristão está em Jesus. A compreensão destas verdades está em Jesus. A coragem que precisamos está em Jesus. Perseverar, continuar, galgar este caminho, entrar na vida eterna, obedecer ao Senhor, tudo isso cabe a um coração de alguém que reconhece, olha para Jesus e reconhece, a minha direção está nele. A realidade está nele e a transformação que eu preciso está nele. Então encontramos em Jesus
a direção, a revelação e a transformação que nós precisamos. Que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração. Que você tenha essa palavra no seu íntimo. O caminho de Cristo. Tenha as revelações através da palavra de Deus, que é a verdade, e tenha um coração transformado para a vida eterna. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma lição abençoada. Espero que você tenha guardado tudo isso no teu coração, que não fique apenas no campo da teoria, mas que você pratique. É isso, entrar pelo caminho, praticar a verdade, para então ter acesso à vida eterna. Deus abençoe sua vida, tá bom? Espero você no próximo vídeo do canal. Você está no Teologia Transformadora, é o conhecimento que promove mudança. Deus abençoe, até o próximo, em nome de Jesus.